Bom, galera, diante das inovações, de tudo que está acontecendo em relação à NTT, eu resolvi gravar esse vídeo para explicar um pouquinho do que está acontecendo, do que é o cenário, do que começou a entrar em vigor. Então, fique até o final desse vídeo, acompanhe até o final para você tirar suas dúvidas e entender um pouco mais, interpretar sobre toda essa situação que está aqui falando da NTT. Então, já vou logo de cara, iniciando aqui a estruturação técnica o mais breve possível, porque até hoje eu estou gravando dia 7. A lei entrou em vigor, as exigências entraram em vigor no dia 6 ontem. Então pode ser que quando você estiver assistindo, pode ser que tenha mudado alguma coisa nova. Se você tiver dúvida quando estiver assistindo, manda um direct, me procura no Instagram, @mentorgestor, segue esse canal, compartilha para que tenha mais alcance. E o meu objetivo aqui é te ajudar nas oportunidades. Então fica até o final desse vídeo que você vai entender as oportunidades para quem perde, quem ganha e onde você terá oportunidade de crescimento de acordo com essas novas estruturações da NTT. Então, partindo logo de cara aqui, a NTT é a fiscalização automática do piso mínimo de frete. Desde ontem, né, 8 de outubro de 2025, a fiscalização do piso mínimo de frete está completamente automatizada via MDFE, uma nova era de compliance no transporte rodoviário de carga. Vamos destrinchar e entender um pouco mais o que significa tudo isso e para onde que vai caminhar. A nova realidade, validação automática em operação. A partir do dia 6 de outubro, como mencionado anterior, o controle do piso mínimo de frete deixou de ser manual. Antes era fiscalizado de forma manual. O sistema cruza automaticamente os dados do MDFE com as tabelas oficiais da NTT. Então, cuidado, já é regra, já é lei. Muitos ansiavam por isso. Isso começou lá em 2018, uma solicitação, inclusive, depois da greve do caminhoneiro, depois do que aconteceu lá em 2018. Quem é do transporte lembra muito bem disso. Então, foi naquele momento lançada a lei 13.703, a lei 13.703 de 2018. Ela começou a dar base para essa fiscalização de frete. Então, ela vai cruzar isso na hora que você for emitir o CTE, emitir o MDFE. Mais à frente eu vou te explicar um pouquinho. O impacto é imediato. Documentos com valores abaixo do mínimo ou com campos incorretos podem ser rejeitados automaticamente. Além disso, o risco de autuação aumentou significativamente, pois o cruzamento de dados acontece em tempo real. Galera, esta mudança representa um marco regulatório que exige adaptação urgente de todos os operadores do setor de transporte rodoviário do Brasil. Cuidado, as multas variam de R$ 500 a R$ 10.500 e elas podem ser emitidas de forma instantânea. Vamos à frente. O que mudou? Novas validações críticas no MDFE. Validações ampliadas. Novas regras para cargas lotação com mais campos obrigatórios de cruzamento automático de informações. Objetivo claro: intensificar o controle de cumprimento do piso mínimo através de validações sistêmicas. Campos críticos: INFPAG, dados bancários, CIOT para TAC e o NCM do produto são agora requisitos essenciais. O NCM ali, galera, no cantinho ali, é uma coisa nova. Isso tem que ter muito cuidado, porque isso pode também gerar multa. O CIOT, cuidado ao emitir o CIOT. Para carga fracionada, não se emite CIOT. O CIOT só se emite para carga lotação. A base normativa vem da NT 2025.001, que estabelece novas regras de preenchimento obrigatório para garantir transparência e rastreabilidade completa das operações de frete. Os campos que viraram pegadinha, cuidado. O que é o INFPAC? Informações de pagamento do frete. Detalhamento completo de como o frete será pago, incluindo prazos e modalidades. Depósito, transferência, Pix, né, que é uma das coisas mais utilizadas. Cuidado com essas pegadinhas. Dados bancários mais CIOT. É obrigatório para TAC e equiparados. Conta bancária do transportador e código CIOT quando aplicável. Quando aplicável, no caso da classificação, né, se for um transportador acima de 3 veículos, ou se for, no caso aí de uma carga fracionada. O CIOT é somente para o TAC, o equiparado e carga lotação. NCM predominante para cargas lotação, classificação fiscal do produto,
principal transportado na operação. Atenção! A ausência ou preenchimento incorreto de qualquer um desses campos pode resultar em rejeição automática do MDFE e impossibilidade de iniciar a viagem. Cuidado! Risco prático. O que pode acontecer? MDFE rejeitado. Campos faltantes ou incorretos impede a emissão do documento, paralisando a operação. Frete abaixo do mínimo. Cuidado com os fretes abaixo do mínimo. Valores declarados inferiores ao piso são identificados automaticamente pelo sistema. Sistema desatualizado. Emissores que não seguem a ANT e geram documentos incompatíveis. Autuação automática. O cruzamento de dados pode resultar em penalidades e multas sem aviso prévio. Automaticamente identificou um erro no teu MDFE, preenchimento errado, o frete abaixo da tabela mínima, você confundir frete fracionado com frete de lotação, emitiu o CIOT para o frete fracionado e não para a lotação. Quando você emite o CIOT para o fracionado, o sistema vai reconhecer que você está carregando uma lotação abaixo da tabela mínima. Então, multa automática. E depois, não adianta chorar, vai ter que pagar a multa, a não ser que seja um erro de interpretação da NTT e que você tenha evidência e possa juridicamente recorrer dessa multa. Piso mínimo. Tabelas atualizadas em 2025. As tabelas oficiais do piso mínimo foram revisadas no segundo semestre de 2025, em julho, com os impactos que variam conforme o tipo de serviço prestado. 0,8% impacto mínimo, reajuste para alguns tipos de operações, a 3,5% impacto máximo, variação mais significativa observada até então. 6 meses, que é a periodicidade obrigatória de revisão da NTT. Por lei, a NTT revisa as tabelas a cada 6 meses ou quando o preço de diesel ultrapassa o gatilho de variação relevante estabelecido pela regulamentação. É 5% o gatilho que é relevante de variação. A tabela, ela tem aí na internet, tu pode pegar a tabela da NTT, tem três tipos de tabela. Ela não fala de carga fracionada, ainda não se fala sobre isso. Ela só estabelece o piso mínimo de frete por eixo e por distância. Então, ela tem uma variação de 0 a 100 km, ela começa num valor e chegando a 3.000 km num valor lá de 0,88 centavos por eixo por quilômetro rodado. Então, a conta é simples. Você vai pegar o valor que está na tabela, multiplica pela quantidade de eixos e encaixa na distância que você vai percorrer. Há uma incompatibilidade aí que eu critico, que é a diferença ser muito pequena do quarto eixo, por exemplo, que é o 7 eixo, né? Tem lá saindo do veículo, falando de grandes veículos, né, de articulados, né, chegando a 7 eixos, que é a quarto eixo, ou um bitrem, e indo para o bitrenzão ou 9 eixo, que o consumo de combustível é diferente, a capacidade de carga é completamente diferente, e ele tem uma variação muito pequena, a diferença é muito pequena, mas aí vai da tua habilidade como gestor de frota comercial ou quem monta a tabela dentro da sua própria empresa. Regra fundamental, negociação em limites. O que você precisa saber? O piso mínimo estabelece o valor base obrigatório para o frete. Negociar acima dele é totalmente livre e incentivado. Ou seja, se você tem uma estrutura para atender o teu cliente, se você também tem terceiros trabalhando para você, agregados, mas você tem todas as certificações, licença, sistema de rastreabilidade, uma equipe treinada, uma qualificação diferenciada, use esse argumento para chegar no seu embarcador ou na indústria e apresente a diferença da correção da tabela, aplicando sobre o seu terceiro e dizendo que você precisa cobrar essa diferença numa negociação técnica muito bem trabalhada, muito bem treinada, muito bem pensada para você não perder o teu cliente. Porém, se você declarar um valor abaixo do mínimo no MDFE, a validação automática identificará imediatamente a inconsistência. O sistema não permite exceções para baixo. Qualquer valor abaixo do piso resultará em bloqueio ou autuação do seu frete, do embarcador. No caso, você, transportador, que está embarcando um terceiro, ou no caso da indústria que estiver emitindo a documentação direto para o transportador. Quem ganha e quem perde com o novo sistema? Quem opera em compliance? Essa ganha. Por quê?
Empresas com processos estruturados, custos controlados, sistemas atualizados e transparência total com embarcadores ganham competitividade. Eu falei no slide anterior, para você negociar a diferença que tu tem que pagar para o teu terceiro, por exemplo, ou você que só trabalha com terceiros, mas tem uma qualidade gigantesca de atendimento para o seu cliente, use essa argumentação que você é uma empresa estruturada, que você tem os custos controlados, que você tem um sistema atualizado, e seja transparente com o seu embarcador, que assim você vai ganhar competitividade e vai sair à frente de quem não está organizado. Profissionalização do setor. O mercado se torna mais justo e previsível, valorizando quem investe em conformidade e gestão adequada. A tabela ela não está penalizando ninguém, a tabela está tentando ser trabalhada em cima dos custos reais do transportador. Diesel, mão de obra, manutenção, taxas de oportunidades e dificuldades de acordo com as rotas. A questão da bagunça do frete retorno tende a eliminar o frete retorno, tende a se trabalhar sim com o frete embarque. Então, se eu carregar São Paulo, Rio Grande do Sul é tabela mínima, Rio Grande do Sul, São Paulo, tabela mínima. Então, isso vai ser muito produtivo para quem aprender a utilizar a tabela e negociar isso com o embarcador. Quem perde? Os não conformes, os espertalhões, os tiradores de vantagem. Operadores que insistem em frete por fora, valores abaixo do mínimo ou não atualizam os sistemas, enfrentam rejeições e multas frequentes. Torço para que sejam multados e que sejam penalizados quem sacrifica o transportador que é organizado, quem usa do autônomo e do terceiro para tirar vantagem. Muitas transportadoras, muitos embarcadores sem frota que não têm o mínimo de habilidade, nunca conduziram um veículo, nunca entenderam o custo de uma frota, estão aí no mercado tirando carga dos transportadores e penalizando quem trabalha de forma honesta. Não estou dizendo que todas as empresas são ruins, mas existem muitos pilantras no mercado que certamente vão sair com essa nova estruturação da NTT. Parabéns à NTT, até que enfim começou a fiscalizar, e assim a gente vai enfrentar um pouco de dificuldade, uma bagunça no mercado, mas já já vai rodar redondinho. Um checklist de blindagem para sua empresa, os 7 passos essenciais para blindar. Primeiro, atualize seu emissor de MDFE, seu sistema, o seu TMS. Garanta compatibilidade total com a NT 2025.001 e realize testes em todos os cenários: lotação, TAC e retorno vazio. Lotação e retorno vazio, que em alguns casos você acaba retornando, então tem uma tabela para você cobrar. Item 2. Treine sua equipe fiscal. Capacite o time de documentos e fiscal sobre o INFIPAG, dados bancários, CIOT, NCM, frete mínimo, classificação de produtos da tabela, carga seca, granel, líquido, enfim, alta complexidade. Item 3. Use a calculadora oficial. Calcule o piso mínimo antes de fechar cada carga usando a ferramenta oficial da NTT. Tem uma calculadorazinha da NTT ali que você dá a distância, a quantidade de eixos, do tipo de carga, ela já vai te dar um parâmetro de valor de frete. Aí você negocia dali para cima, com certeza, para não ficar refém também do frete mínimo, que em algumas regiões, em algum tipo de rota, ele penaliza o transportador porque ele não é real. Ele está subdimensionado. Ponto 4 da blindagem. Documente todos os cálculos, registre prints ou planilhas dos cálculos e guarde junto com cada MDFE emitido. Porque lá na frente, se você receber uma multa, você vai poder mostrar e demonstrar que você agiu do jeito certo, que você foi enganado pela estruturação do próprio sistema ou da tabela. Item 5. Revise contratos, inclua cláusulas de cumprimento do piso mínimo e defina responsabilidades na subcontratação. Item 6. Monitore as tabelas semestrais. Acompanhe a atualização da NTT e comunicados de entidades setoriais como a ABTI ou o CETCESP, que é um dos maiores sindicatos da América do Sul. Tem na ponta da língua essas atualizações. Entre em conformidade agora. Não deixe isso para depois. A fiscalização automática é uma realidade. Empresas que se adequarem ganham. Empresas que se adequarem ganham competitividade, evitam multas e constroem operação mais sustentáveis e profissionais. O mercado está mudando e quem se antecipar sai na frente.
Precisa de ajuda para entender melhor e identificar oportunidades? Entre em contato pelo @mentor de gestor. Siga neste canal, manda mensagem, manda um direct no Instagram, siga no LinkedIn, siga nas plataformas que estou aqui para te ajudar. O mentor de gestor se profissionaliza cada vez mais. Eu venho do volante de motorista carreteira, diretor-geral, já fiz muito pelo transporte e eu faço por você e faço com você. Até a próxima.